Nós estamos mais um domingo juntos. Hoje é um domingo muito especial porque é ceia do Senhor e ainda mais especial porque nós vamos começar uma nova série de mensagens aqui na igreja. E essa série, se você está esperto aos recados ou esperto às nossas redes sociais, você já deve imaginar sobre o que nós iremos falar, sobre qual livro nós vamos pregar. E se você não prestou atenção, tá tudo bem. Eu só vou pedir para o Adriel não projetar ainda, segura um pouquinho, porque eu quero fazer assim um suspense, um mistério com você. Porque eu quero começar esse sermão te fazendo uma pergunta muito simples, mas uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade. Você, por acaso, já tentou fugir da vontade de Deus para a sua vida? Você já tentou dizer não para Deus de algo que Ele te mandou fazer? E você disse, eu não vou fazer o que Deus está mandando. Eu acho que eu consigo resolver melhor do meu jeito, eu acho que eu consigo fazer melhor da minha maneira. Já teve essa resposta? Muito bem, então bem-vindo ao clube. Saiba que você não é o único a ter feito isso e, inclusive, a Bíblia nos conta a história de um homem que tentou fazer exatamente isso. Ele tentou fugir da vontade e do chamado de Deus para a sua vida, deixando de fazer o que Deus mandou que ele fizesse. O resultado disso foi que, mesmo tentando escapar, ele não conseguiu. E nós estamos falando, então, de Jonas, o conhecido profeta fujão. E agora pode projetar o banner aqui para toda a igreja. Mesmo Jonas tentando fugir, Deus o puxou de volta para o caminho certo e o recolocou no trilho da sua soberana vontade, para que assim a vontade de Deus fosse cumprida através da vida dele. Ok? E é sobre essa história, então, que nós vamos começar a estudar nesse domingo. Ela vai durar 4 domingos, porque o livro tem 4 capítulos, então nós vamos um capítulo por domingo vendo essa história. E falando assim, até parece que é muito, né? Vai durar até o final do ano, mas final do ano está aí, né? Está tão pertinho. Então, para que você saiba como isso vai funcionar, o livro tem 4 capítulos e nós temos 4 domingos. Cada domingo um capítulo diferente. Hoje, então, capítulo 1, ok? Vamos lá, irmãos, vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Jonas. Quero ver quem é bom de Bíblia para achar Jonas aí. Livro curtinho, vou te dar uma dica, Antigo Testamento. Claro, vai lá. Profeta maior ou menor? Menor, isso aí. Antes ou depois de Gênesis? Depois, né? Porque antes de Gênesis não tem. Só para ver se você estava ligado. Achou aí? Jonas? Ok. Antes de projetar o versículo, nós vamos projetar um panorama bíblico que eu quero fazer com você, tá bom? Para que você entenda um pouco mais sobre o livro, tenha uma visão mais ampla sobre esse livro, para que assim você compreenda melhor a mensagem de Jonas. Jonas é um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia, mas também um dos mais mal compreendidos. Isso porque, irmãos, quando se fala desse profeta que é tão peculiar, geralmente a primeira e talvez a única lembrança que as pessoas têm a respeito dele é qual? Jonas na barriga do peixe. Alguns dizem que é baleia, né? A gente não sabe, não tem ideia, mas a primeira, talvez, e única lembrança que as pessoas têm é Jonas na barriga do peixe. Mas apesar de esse evento fazer parte da sua história, esse não é o único fato, não é o único evento do livro de Jonas. Há muito mais riqueza nas suas páginas que nós vamos explorar. E o verdadeiro foco do livro não é a história do peixe. O verdadeiro foco do livro, o verdadeiro objetivo não é contar que um homem foi parar na barriga do peixe por 3 dias e por 3 noites e milagrosamente sobreviveu. Mas o grande objetivo do livro de Jonas é demonstrar a extensão da graça de Deus a todos os povos. E que a mensagem da salvação, ela é para todos os homens. Ele é o 5º, então, da sequência dos profetas menores, ali do cânon bíblico. E menor, não porque ele tem menos importância, mas porque o seu registro literário é menor, é um escrito menor, então ele é um dos profetas menores. Ele viveu no século 8, durante o reinado de Jeroboão II, num período de muita paz e muita tranquilidade para Israel. E isso o torna contemporâneo de 2 outros profetas, Amós e Oséias,
Eu não sei se você sabia disso, mas na Bíblia há profetas que viveram na mesma época, como é o caso de Jonas, que foi contemporâneo de Amós e Oséias. Porém, ao contrário desses dois, e é isso que torna o livro de Jonas tão peculiar, Jonas ele foi enviado para uma missão inédita, irmãos. Inédita, porque Israel estava vivendo um período de paz, de prosperidade, tranquilidade. Então ele não foi chamado para profetizar contra Israel. Ele foi chamado para profetizar fora de Israel. Ele foi chamado para pregar para uma nação que era inimiga do povo de Deus. E ele foi o único profeta do Antigo Testamento chamado a fazer isso. Por isso que ele é tão singular, ele é tão peculiar nesse sentido. A mensagem central de Jonas é: ao Senhor pertence a salvação. Isso aí, panorama 2, ao Senhor pertence a salvação. Está no capítulo 2, verso 9. O centro, o coração do livro é esse, que a salvação pertence a Deus. Não a nós escolher quem vai ser salvo, mas ao Senhor. Como você já sabe, o livro tem 4 capítulos e se diferencia por ser narrativo. Em que sentido ele é narrativo? Porque ele não fala só da profecia, ele fala do profeta. Então ele vai contar a história do próprio profeta e o que ele passou para chegar no ponto de profetizar contra os inimigos de Deus. E você vai ver que a profecia que Deus entregou para ele é muito sucinta, irmãos. Se você comparar com outros profetas, como por exemplo Obadias, que vem antes, Amós, que está aqui logo na sequência também atrás, você vai ver que são livros que se dedicam à profecia, extensas, assim diz o Senhor, tal, tal. Jonas não. A profecia de Jonas dentro do escrito dele é minúscula. Minúscula, irmãos. Então, o foco não estava na profecia, mas estava nele, ok? A estrutura do livro e, consequentemente, como nós vamos seguir aqui os sermões, ela se divide da seguinte maneira. No capítulo 1, a fuga de Jonas, que é o tema da mensagem de hoje. Capítulo 2, o arrependimento de Jonas, que é quando ele já está no ventre do peixe. Capítulo 3, a pregação em Nínive, que aí então ele é arrependido, agora vai para Nínive finalmente fazer o que Deus mandou que ele fizesse. E no capítulo 4, a raiva de Jonas e a lição da planta. E aí eu vou deixar essa parte da raiva e da planta mais para frente, você vai ter que vir no último domingo para entender o porquê isso tudo aconteceu. E agora sim, feito o panorama, nós vamos poder passar a exposição da palavra. Ok? Vamos para Jonas capítulo 1, verso 1. E diferente do que a gente está acostumado a fazer, hoje não tem tópicos, ok? Hoje, como é um livro narrativo, a gente vai lendo, explicando o contexto e aplicando também para a vida da igreja, certo? Vamos ler Jonas 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Tenha isso em mente daqui para frente. Jonas foi chamado por Deus para pregar contra a cidade de Nínive por causa da maldade daqueles homens. Essa é a base do chamado de Jonas e é a partir disso que toda a sua história se desenvolve. Deus deu para ele um chamado: você vai para Nínive, você vai pregar o arrependimento para eles. Eu quero que os meus adversários, os inimigos do meu povo se arrependam. Só que Jonas não quis fazer dessa maneira. E ao ler esse primeiro trecho, uma pergunta já salta à nossa mente. O que será que o povo de Nínive fazia que acendeu a ira e o furor de Deus contra eles? Porque a ira de Deus não se manifesta só em juízo. A ira de Deus pode também se manifestar através do profeta que vai pregar o arrependimento para que eles então tenham a chance de se arrepender. E o que será que esse povo fez que acendeu essa ira de Deus? Bom, eu vou te explicar. A Assíria, irmãos, cuja capital era Nínive, capital da Assíria, você já deve ter ouvido falar do Império Assírio. Além de ser uma inimiga histórica de Israel, ela era também conhecida como a própria personificação da crueldade, brutalidade e do mal. Obviamente, a sua capital, Nínive, não era diferente. A grande extensão territorial dessa cidade, os seus muros altos e fortificados e a crueldade que se espalhava pelas ruas tornavam a cidade famosa por sua imponência, arrogância e malícia. E se a gente for ao livro do profeta Naum, que também está na nossa Bíblia, nós vamos ver que ele relata que o povo de Nínive ele estava envolvido em todo tipo de crueldade e violência, irmãos. Por exemplo, o povo de Nínive se orgulhava
de executar as suas vítimas e depois expor os seus corpos mutilados em praça pública. Ou, ainda pior, antes de matar, eles praticavam torturas horríveis contra os seus inimigos, como, por exemplo, arrancar partes do corpo, principalmente orelhas, olhos e nariz. Além disso, também eles esfolavam a pessoa e esfregavam na pedra como símbolo de crueldade e intimidação dos seus adversários. Então, sim, irmãos, as atrocidades de Nínive eram tantas que eles estavam entre os povos mais sanguinários de toda a terra. E eles eram o símbolo de tudo aquilo que era perverso. Projeta para nós, Adriel, essa frase, por favor. Eu separei algumas frases de destaque para que você vá gravando isso visualmente na sua mente. Frase 1. As atrocidades de Nínive eram tantas que eles estavam entre os povos mais sanguinários de toda a terra antiga e eram o símbolo de tudo que era perverso. Só que Deus escolheu Jonas para mudar isso. Deus não queria mais essa realidade para eles, não queria mais que eles vivessem dessa maneira, e ele levanta Jonas, um homem comum, mas que foi selecionado para uma missão extraordinária. E Deus é especialista nisso. Pegar pessoas comuns e chamar para missões extraordinárias. Sendo assim, Deus lhe fez um chamado pessoal. Ele disse, a palavra do Senhor veio a Jonas. Era para ele, irmãos, não era para mais ninguém, não era para o José, não era para o João, não era para a dona Gisela, para o Marconi, era para Jonas. Um chamado pessoal. Deus lhe deu também uma ordem direta. Deus disse, levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Então ele sabia o que devia fazer, não sabia? É claro. E Deus também lhe contou o porquê ele precisava que Jonas fosse até lá. Ele diz, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E esse poderia ser um daqueles momentos épicos, em que o grande herói da história aceita o seu chamado com coragem e valentia, ele vai e salva a cidade da destruição do mal. Absoluto cinema, né? Aquele meme do absoluto cinema, só que não, irmãos. O versículo seguinte mostra uma realidade totalmente diferente. Ele mostra que Jonas, após receber a palavra do Senhor, ao invés de fazer o que Deus pediu que ele fizesse, ele foge na direção contrária, ele vai no caminho oposto do que Deus mandou que ele fosse. Vamos ler juntos o versículo 3? Jonas 1:3. Diz assim, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Então ele não se levantou para ir para Nínive, ele se levantou para fugir da presença do Senhor. E ele foi para Tarsis. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, Jonas fugiu do seu chamado e resolveu embarcar num navio que estava a caminho de Tarsis. Você sabe onde fica Tarsis? Onde ficava, na verdade, Tarsis? Você tem uma ideia de onde ficava Tarsis? Tarsis era como se fosse o fim do mundo daquela época. Ele ficava a mais de 4.800 quilômetros de distância de Nínive. Então, se alguém queria sumir do mapa, o lugar certo era Tarsis. Era como o fim do mundo mesmo. E Jonas disse, eu vou para lá. Quem sabe lá eu fico quietinho, quem sabe lá Deus me esquece, ninguém vai me conhecer, ninguém sabe quem eu sou, Deus vai chamar outro para ir para Nínive e está tudo certo. Daqui a um tempo eu volto para a minha cidade e as coisas estão resolvidas. E ele achou que isso era uma boa ideia e foi. A Bíblia fala que ele desceu até Jope, que era uma cidade portuária da região, encontrou um navio que ia para Tarsis, comprou uma passagem e se mandou no Titanic para lá, irmãos. O Titanic é um acréscimo meu, mas só para você entender. Se mandou, foi para Tarsis. O fato é que Jonas, ele fugiu para o mais longe possível da presença e da vontade de Deus. E foi exatamente por fazer isso que do versículo 4 em diante nós vamos ver que a sua vida vira de cabeça para baixo. Foi por tentar fugir da vontade do Senhor, por tentar dizer não ao seu chamado, que a vida de Jonas simplesmente virou de cabeça para baixo. Antes de irmos adiante, eu quero só deixar uma lição para a sua vida sobre Jonas e o barco. Então preste atenção no que eu vou te falar. Sempre que você endurecer o seu coração e tentar fugir da presença de Deus e tentar desobedecer à sua vontade, o diabo terá um barco pronto te esperando para te levar para Tarsis. Sempre, irmãos, sempre que você tentar fugir do chamado de Deus e da vontade de Deus,
o diabo vai estar te esperando com um barco prontinho, escrito destino Tarsis. E o pior, às vezes até vai ter uma faixa nesse barco escrito paraíso, para te fazer acreditar que esse é o melhor caminho, que essa é a direção certa, que você está certo em escolher embarcar naquele barco. Mas na verdade, o verdadeiro destino desse barco não é o paraíso, é a tribulação, a tormenta e a tempestade. E quantas pessoas, irmãos, agem exatamente assim? Por desobediência a Deus e por tentar fugir da vontade do Senhor, acabam entrando em barcos errados, barcos que não têm nada a ver com Deus, que não têm nada a ver com a vontade do Senhor, que não vem da parte de Deus. O resultado, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, sim, irmãos, existem tempestades que enfrentamos na nossa vida que são causadas por causa da nossa desobediência a Deus. Nem tudo é culpa do destino, nem tudo é culpa do acaso, ou nem tudo é culpa do diabo. Muitas coisas e muitas tempestades que a gente passa na vida, nós mesmos atraímos por causa da nossa desobediência a Deus. O barco para Tarsis vai estar lá nos esperando, sempre que a gente quiser dizer não para o Senhor. Mas entrar nesse barco é responsabilidade nossa. Então, se entrarmos e a tempestade nos alcançar, que a gente não culpe a Deus e que a gente não culpe o diabo, mas que a gente assuma a responsabilidade das nossas escolhas erradas. Porque tem tempestades e tribulações que a gente enfrenta por conta da nossa desobediência, por ir na direção oposta do que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou a gente ir para Nínive e a gente quer ir para Tarsis. E quantos de nós, né, irmãos, agimos assim? O grande problema disso é que os prejuízos não são apenas pessoais, mas coletivos. Veja que a desobediência de Jonas afetou não apenas ele, mas todos os que estavam naquele navio. Projeta para a gente o versículo 5, por favor. Diz assim, perdão. Diz assim, então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. E Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Quem foi que desobedeceu a Deus? Jonas. Não eram os marinheiros que tinham desobedecido a Deus, eles nem crente eram. Tanto é que se você ler ali, vai dizer que eles clamavam cada um ao seu Deus com letra minúscula. Ou seja, eles não conheciam o Deus de Jonas. Então eles não tinham compromisso com o Senhor, não eram crentes. Quem estava em desobediência era Jonas. Mas quem sofreu as consequências dessa desobediência? Todos. Todos, irmãos. E isso muito nos ensina, porque todas as vezes que nós estamos fora da vontade de Deus, outras pessoas acabam sofrendo o reflexo da nossa desobediência junto com a gente. Principalmente, e aí eu quero deixar um alerta para você, os que são da nossa família. Principalmente os que são da nossa família. Talvez o seu colega de trabalho não sinta o peso da sua desobediência, mas a sua esposa vai sentir. Talvez o seu colega de academia não sinta o peso da sua desobediência, mas o seu marido e os seus filhos vão sentir. Pode ter certeza disso. Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. Homens, existem lutas que a sua esposa enfrenta que não são culpa dela. São culpa sua que está fugindo do chamado de Deus para a sua vida. Deus te chamou, te entregou uma missão e você não quer. Você está fugindo, você está indo para o lado contrário, você está dizendo, isso não é para mim. Eu vou para Tarsis, eu não quero ir para Nínive. Então tem coisas que a sua esposa sofre por causa da sua desobediência, porque você é desobediente. Mulheres, existem dificuldades que seu marido e seus filhos passam, que não são culpa deles, mas são responsabilidade sua também, porque você também está desobedecendo a Deus. Quem sabe você não foi chamada para pregar, anunciar, como uma pregadora da palavra, mas quem sabe você foi chamada para, em obediência, se sacrificar pela sua família, ser uma bela dona de casa que vai ser a guardiã do seu lar, e você está desobedecendo porque você está dizendo, eu preciso trabalhar, eu preciso ter sucesso, eu preciso conquistar a minha independência, sendo que Deus às vezes disse para você, filha, fica aqui, eu quero que você nesse momento cumpra a sua missão de cuidar da sua casa.
e por causa da sua desobediência, seus filhos sofrem, seu marido sofre, e você não tinha se dado conta. Então, se você não quer que outras pessoas que você ama sejam alcançados pela tribulação e tempestade que você causou, trate de se arrepender e voltar para o centro da vontade de Deus hoje, enquanto você ainda tem tempo de fazer isso. Amém? Seguindo adiante, a Bíblia segue no versículo 6 falando que, enquanto o tumulto acontecia lá no convés do navio, o capitão foi até o porão agora. E nesse porão, Jonas estava dormindo em berço esplêndido. E a Bíblia diz que, no verso 6, o capitão fala assim: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Enquanto do lado de cima os marinheiros começavam a lançar sorte e começavam a lançar para fora do barco as cargas pesadas, tentando deixar o barco mais leve para não afundar, Jonas estava lá no fundo dormindo, sem se dar conta das consequências da sua desobediência. Então, o capitão lhe chama e diz: você está louco? Dormindo no meio disso tudo que está acontecendo? Vamos, clame ao seu Deus, quem sabe ele nos salve. Porque ele também não tinha consciência. E aí, enquanto eles lançavam a sorte para tentar descobrir quem era o culpado, ocorreu que a sorte caiu em quem? Jonas. Versículo 7 vai nos dizer isso. Quando lhe perguntaram quem ele era, da onde ele vinha e quem era o seu povo, Jonas responde que ele era hebreu e temia ao Senhor, o Deus do céu. Verso 8 e 9. E foi nesse exato momento que Jonas falou quem era e que temia a Deus, que os marinheiros se encheram de temor, porque se deram conta do que realmente estava acontecendo naquele barco. Projeto verso 10 para nós diz assim: então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhe haviam contado. Irmãos, sempre que eu e você estivermos fora da vontade de Deus e que nós estivermos fora da rota certa, do caminho certo, pode ter certeza que essa rota errada vai nos denunciar, assim como aconteceu com Jonas. Ele estava fora da rota de Deus e a própria rota denunciou ele. Jogaram a sorte e caiu nele. Sempre que nós quebramos o princípio de obediência a Deus, esse princípio, cedo ou tarde, vai nos quebrar. Pode ter certeza. E a história, então, ela vai seguir com a Bíblia relatando que, diante disso, perguntaram a Jonas o que fazer para que o mar se acalmasse. Versículo 11. E sabe qual foi a resposta de Jonas? Verso 12, Adriel. Jonas disse assim: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Mesmo fugindo da presença de Deus, a consciência de Jonas o levou a admitir a sua culpa, sugerindo que ele fosse lançado no mar para que a tempestade se acalmasse. E aqui, irmãos, venhamos e convenhamos, era de se esperar que os marinheiros fizessem isso, né? Jogassem Jonas na água. É claro, ainda mais eles não tendo compromisso com Deus, não sendo crentes. Você é o culpado, filho, vai embora, tchau. Só que, adivinha o que eles fizeram? A Bíblia fala que ao invés de eles jogarem Jonas no mar, aqueles homens preferiram poupar a vida dele e tentar vencer a tempestade, mesmo com Jonas no barco. Então eles tentaram, num ato de misericórdia, poupar a vida de Jonas. Então começaram a remar em direção à terra firme, porém quanto mais eles remavam para tentar alcançar a terra, mais o mar e a tempestade se tornava tempestuoso contra eles. Está no verso 13 ali. E adivinha o porquê que isso aconteceu? Porque não era plano de Deus que Jonas saísse daquele barco. Ou melhor, Deus queria que ele saísse, mas não para a terra firme. Deus queria que ele saísse para o mar. Deus queria que Jonas fosse lançado no mar. Por isso que quanto mais eles tentavam chegar em terra firme com Jonas, mais dava errado. Tanto é que assim que os marinheiros, que nem eram crentes, pediram perdão para Deus e lançaram Jonas na água, Deus acalmou a tempestade. A Bíblia fala que naquele instante o mar agitado se acalmou. Verso 14 e 15. E nesse instante em que Jonas caiu na água, a Bíblia fala que, no verso 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
Esse é o último versículo do capítulo 1, ok? E o plano de Deus para trazer Jonas de volta ao eixo, de volta ao centro da sua vontade, não envolvia tomar água de coco no quiosque da praia de Balneário Camboriú. O plano de Deus envolvia Jonas ir para as profundezas do mar, na barriga de um grande peixe, e lá ficar por 3 dias e 3 noites. E isso acabou de acontecer no texto que acabamos de ler. Agora, o profeta que tentou fugir da presença de Deus descobre da pior maneira possível que não há um lugar sequer aonde a soberania do Senhor não o alcançasse. Tinha uma frase para projetar. Essa é uma daquelas frases de destaque que era para estar no telão aqui para você olhar. Dá uma olhadinha ali. Jonas tentou fugir de Deus e ele esperava ficar bem longe de Nínive. Mas a única coisa que ele não esperava é que ninguém consegue fugir das mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. Salmos 139, 7 e 8 vai nos dizer: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Ou para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. E se eu fizer a minha cama nas profundezas ou na morte, lá você também está. Então não adiantava Jonas tentar fugir, irmãos, pois o Senhor o havia escolhido e o chamado. E aqueles a quem o Senhor escolhe, ele chama. E esses a quem ele chama, ele sempre traz de volta. Tem uma frase também. Não importa aonde estejam, nem quanto tempo leve, a mão do Todo-Poderoso irá buscar e colocar esses de volta no trilho da sua soberana vontade. Aqueles a quem o Senhor chama, aqueles a quem o Senhor escolhe, ele chama. E aqueles que ele chama, não importa onde estejam, não importa quanto tempo leve, voltarão para a soberana vontade do Senhor, para o eixo da soberana vontade do Senhor. Sempre, irmãos, assim como aconteceu com Jonas. Mas nisso tudo, e aí para a gente poder encerrar o sermão de hoje, ainda existe uma última questão que a gente precisa refletir para fechar essa mensagem. Afinal, por que Jonas fugiu? Será que Jonas fugiu por medo do povo de Nínive? Afinal, eles eram um povo muito cruel, era um povo muito sanguinário, e Jonas disse: se eu for para lá, eu vou morrer. Será que foi por isso que Jonas fugiu? É interessante a gente pensar sobre isso, porque ao contrário do que a gente pode deduzir, Jonas não fugiu por medo do desafio, intimidado pela crueldade de Nínive, mas na verdade ele sentiu repulsa e indignação pelo chamado e pela missão que ele recebeu do Senhor. Pregar o arrependimento aos inimigos do nosso povo, aos opressores de Israel, que absurdo, pensou Jonas. E por que isso parecia tão absurdo, afinal de contas? Porque Jonas conhecia a Deus e sabia do que Deus era capaz de fazer. Não num sentido negativo, mas num sentido positivo nesse caso. Porém, que não agradava em nada a Jonas. Vamos ver a própria justificativa de Jonas de por que ele resolveu fugir? Capítulo 4 de Jonas, verso 1 e 2. Por favor, Adriel. Diz assim, palavras de Jonas, ok? Capítulo 4, ele já pregou o arrependimento em Nínive, e a gente vai ver depois que esse arrependimento deu certo, o povo se arrependeu, e olha a justificativa de Jonas de por que ele não queria ir. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse ainda estando na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciasse. Ah, então era por isso que Jonas não queria ir para Nínive, irmãos. Não era medo da missão, mas medo de que o povo que oprimiu o povo de Deus ouvisse a palavra, se arrependesse e Deus de fato os perdoasse. Jonas, irmãos, sabia que se ele fosse até lá e pregasse o arrependimento em Nínive, o povo poderia de fato se arrepender, e o pior, se isso acontecesse, Deus de fato perdoaria eles. E foi o que aconteceu, a gente vai chegar lá. Só que Jonas não queria isso. Jonas, ele não queria graça, não queria misericórdia, ele queria justiça. Ele queria juízo. Ele queria ver os seus inimigos destruídos. Jonas queria, na verdade, era pegar um balde de pipoca, sentar no alto do monte e ver Deus mandando bola de fogo em Nínive, destruindo tudo. Era isso que Jonas queria, por isso ele não queria ir pregar. Ele sabia que se o povo se arrependesse,
Deus ia perdoar e ia mudar de ideia e não ia destruir. E até parece a gente, né, irmãos? A gente faz igualzinho a Jonas com as pessoas que a gente não gosta e com aquelas pessoas que nos afrontam. A gente também, irmãos, fica torcendo para ver o juízo de Deus, a gente fica torcendo para ver a pessoa se dar mal, a gente fica torcendo para ver Deus destruir a vida daquele irmão, ao invés de desejar o arrependimento genuíno de quem nos fez mal. Eu estou errado? Não. Eu sei que não. Porque eu também às vezes ajo dessa maneira. A gente também é humano, irmãos. A gente deseja ver o juízo de Deus ao invés de ver a misericórdia do Senhor. A gente quer ver as pessoas se dando mal, principalmente aqueles que nos afrontam, ao invés de desejar que Deus os alcance, que Deus os salve e que Deus os traga para dentro da comunidade cristã. Então, agora sim, feita a exposição completa do capítulo 1 de Jonas, e aqui a gente encerra o primeiro capítulo, eu chego ao final desse sermão com uma pergunta, mais uma pergunta sincera para todos nós. Quantos de nós hoje, somos como Jonas? Talvez pessoas que receberam um chamado muito claro de Deus, mas que estão vivendo em desobediência ao Senhor. Pessoas que talvez estão tentando fugir da vontade de Deus para a sua vida, dizendo não ao seu propósito e entrando barcos que não vêm da parte do Senhor. Barcos que querem te levar para longe da presença de Deus. Quantos de nós hoje será que somos como Jonas? Quem sabe, talvez sejamos alguém que está consumido com a sua própria revolta e preferindo ver a justiça de Deus e a destruição cair do céu, ao invés de ver a restauração que vem do alto. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, ou alguma dessas situações tratadas hoje aqui através da história, né? Esse drama da vida de Jonas, saiba que então, prazer, você também é um Jonas. Um desobediente, teimoso Jonas que está passando por tempestades que foram causadas única e exclusivamente porque você está tentando fugir de Deus. A solução é só uma, irmãos: arrependimento. Arrependimento. Ainda há tempo de nos arrependermos, ainda há tempo de, se estamos longe dos propósitos de Deus, voltarmos para o centro da sua vontade, sair desse barco errado onde nós entramos e voltar correndo para o propósito do Senhor. Não espere a situação drástica acontecer de você ter que parar na barriga do peixe, irmãos, para você descobrir e perceber que o melhor caminho que você pode seguir na sua vida é o caminho da obediência ao Senhor. Então, a minha oração hoje, para nós concluirmos de fato, é que através dessa mensagem você seja despertado por Deus, para que você volte exatamente para o lugar onde Ele quer que você esteja e para que você faça exatamente aquilo que Ele quer que você faça. Para que assim você possa sair dessa escuridão, que são as profundezas do mar e as profundezas da barriga do peixe, e você volte a brilhar na luz do propósito do Senhor para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero chamar a banda aqui comigo.